Bom, vamos só finalizar o estudo de funções, né, usando aqui esse programa que a gente chama de GeoGebra. É um programa usado praticamente por todo mundo que trabalha com matemática, seja ele estudante, seja ele professor. É um software, um programa gratuito, né? Eu até já apresentei várias construções dentro desse programa, ministrando aqui aulas. Trabalhei com geometria espacial, geometria plana, trabalhamos com funções e vamos aqui usar mais uma vez esse programa, né, para a gente entender quais são as influências que a gente tem dentro de uma função quando se trabalha quando se altera, né, aquele coeficiente angular, quando se altera o coeficiente linear. Só falando mais um pouquinho desse programa, ele é gratuito, ele é português, todo em português. Existe uma versão dele para notebook e existe uma versão dele para celulares. Então, assim, ele é muito prático, ele é muito fácil de trabalhar com ele, é muito dinâmico e vale a pena realmente baixar esse programa para trabalhar com geometria, trabalhar com funções e muitos outros conteúdos dentro da matemática, da física. É muito bacana, muito legal mesmo e vale a pena. Então, olha só, o intuito não é de explicar como é que ele funciona, pelo menos nesse vídeo. A gente pode depois, se for necessário, trabalhar em cima dessa finalidade, né, de explicar como é que funciona, como é que digita nele, como é que escreve nele, mas o intuito não é esse. O intuito agora é a gente trabalhar um pouco de funções, né, gráfico de funções, para a gente entender como é que funciona os coeficientes de uma função do primeiro grau. É importante isso porque quando a gente vai trabalhando com funções do segundo grau, nós vamos usar também o GeoGebra, então já fica familiarizado, né? A gente vai ter já uma noção do que é o GeoGebra e do que é o uso dele. Então, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Acho que aqui desse jeito tá bom. Não, assim é melhor. Tá. Então, olha só. Aqui embaixo, na nossa tela, bem aqui embaixo, à esquerda, onde está escrito entrada, é onde a gente digita aquilo que a gente precisa, né? Onde a gente digita a expressão que a gente precisa, digita as informações, né? Então, o que acontece? Nós vamos digitar aqui a nossa expressão e vamos usar exatamente a mesma expressão que nós usamos para resolver aquele exercício do último vídeo, onde nós fizemos, nós colocamos o nosso gráfico, né? E aonde a gente depois fez o estudo de sinais. Eu vou digitar a mesma expressão para confirmar até a nossa análise, o nosso estudo, né? Então veja bem, a nossa expressão lá foi digitada 2x mais 1. Como é que eu digito isso aqui no GeoGebra? Da mesma forma que eu escrevo. 2x, a letra x, né? Mais 1. Muito bem, eu digitei, não aconteceu nada, porque ainda não foi dado como entrada de informação. Então, como é que eu faço isso? Eu digito Enter agora. Digito Enter, pronto. Está aí o nosso gráfico. O nosso gráfico idêntico ao que nós traçamos no quadro. Idêntico. Então, eu vou até aproximar aqui, ó, para a gente entender. Olha só. Lá no nosso gráfico, no nosso quadro, nós vimos aonde a nossa reta, o nosso gráfico, corta o eixo Y. E era exatamente em 1. Em 1. Como está dizendo aqui, ó. Olha aqui à esquerda, na nossa janela de álgebra. Essa aqui é a nossa janela de álgebra. E aqui o nosso gráfico, nosso plano cartesiano.
Então, veja só, eu vou colocar aqui um recurso que nós temos, deixa eu verificar se eu acho aqui, para visualizar os pontos. Deixa eu ver aqui. Tem um recurso aqui que a gente tem ponto de intersecção. Deixa eu localizar aqui. Aqui, interseção de dois objetos. Será o nosso eixo Y com a nossa reta. Eixo Y, cadê aqui? Ah lá, pronto. Significa que a nossa reta corta o eixo Y em 1, ou no ponto A. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando eu tenho x igual a 0, eu tenho tenho y igual a 1. Tá aqui na nossa tela de visualização, nossa tela de álgebra aqui, ó. A outra intersecção é do eixo x com a nossa reta. Olha lá, o ponto B. Deixa eu só deslocar aqui para a gente ver o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo deslocar o ponto B aqui para a gente ver melhor. Ó. Eu vou pegar a letra B. Não, essa aqui é a reta. Está aqui. Eu desloquei a reta. Mas tudo bem. Bom, não vou mexer no ponto, não. Deixa quieto ali. Mas olha só. O nosso gráfico que nós resolvemos lá no nosso exercício é idêntico ao que nós temos aqui no gráfico no GeoGebra. Perceba o seguinte, se eu vier aqui na minha função, né? Se eu vier aqui na minha função, eu vou digitar aqui 2x, como eu mexi no gráfico ali, a minha função ela teve uma alteração. Mas deixa eu mudar aqui para voltar como era. Pronto, voltou como era, 2x mais 1. Agora observe o seguinte, eu vou mudar o nosso coeficiente angular, ou seja, eu vou mudar o valor de A. O valor de A, ele determina a inclinação dessa reta. Então, quando eu mudar esse valor aqui, obviamente essa inclinação vai mudar também. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu digito lá 2 vezes e vou digitar ali, por exemplo, ó, 1. Vai ficar 1x, ou seja, o meu A agora vai valer 1. Olha só como é que mudou a minha reta. Como é que mudou a posição da reta. Ela continua cortando o y em 1, porque eu não mudei aqui, ó. Continua 1. No entanto, a minha inclinação agora mudou. Porque eu mudei de 2, que era uma inclinação mais alta, uma inclinação mais acelerada, né? Para a inclinação 1, que ficou mais branda, ficou como se fosse uma subida mais leve, certo? Agora eu vou mudar novamente e vou colocar como um número negativo. Por exemplo, menos 1 ou menos x, que dá a mesma coisa. Ó, simplesmente vou digitar o sinal negativo lá. Porque da mesma forma que nós sabemos, quando não está escrito, o nosso coeficiente é 1. E o GeoGebra entende assim, dessa forma. Tanto é que ele não colocou o número 1 ali. Só o negativo já resolve. Olha só, mudou-se o aspecto novamente da nosso gráfico. Agora, a nossa função ela não é crescente mais, ela é decrescente. Porque o valor do A, que era positivo, passou a ser negativo. Então, a minha reta agora, a minha função agora é decrescente. Obviamente, o aspecto do meu gráfico também muda. Também muda. Bom, vamos mudar então agora o nosso B. Né? Vamos alterar o nosso B para a gente ver o que vai acontecer. Ó. O B aqui está valendo como 1, certo? Vamos digitar aqui 2. Olha só para onde que vai a nossa reta. Ó, vou digitar 2. Pronto. Para onde foi a nossa reta? Agora está cortando o eixo Y em 2, porque é especificado pelo B. Vou mudar novamente, vou colocar ali, por exemplo, meio ou 0,5. 0,5.
Ah, não deu porque ele não aceita decimal. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. 1 sobre 2, que é exatamente meio, a mesma coisa. Olha lá, ela aceitou. Para onde veio? Olha só para onde veio. Entre 0,4 e 0,6. Entre 0,4 e 0,6 está 0,5, que é meio. Então, constata a interferência, né, dos parâmetros, dos coeficientes A e B dentro de uma função do primeiro grau, certo? Bom, esse vídeo é basicamente isso. É só para realmente constatar essa informação, para a gente verificar aqui quais são as interferências, né, desses dois parâmetros dentro da questão, né, da função do primeiro grau, correto? E confirmar o nosso exercício aqui, né? Nós fizemos na prática e viemos para o computador para confirmar o que ele revelou para a gente ali no quadro, tá certo? Então é isso, a gente pode voltar a qualquer momento com novas apresentações no GeoGebra e espero ter confirmado nossa intenção de trabalhar com a função do primeiro grau no estudo de sinais. Tá certo? Então, por enquanto é isso. Um abraço.